Um futuro brilhante em uma família privilegiada, sendo ameaçada por uma gravidez irresponsável, fruto de uma paixão descontrolada, decide abandonar o filho e, anos depois, não acredita no que aconteceu. Ricardo Fernandes sempre soube carregar bem o peso das aparências. Aos 48 anos, era o retrato perfeito do empresário bem-sucedido. Terno impecável, relógio suíço no pulso, cabelos grisalhos que conferiam distinção ao seu rosto anguloso. Comandava com mão firme a Fernandes em Associados, a empresa de importação que herdara do pai e transformara em um império que se estendia por 3 continentes. Naquela noite de quinta-feira, sentado à mesa reservada do Palazzo Milano, o restaurante mais exclusivo da cidade, Ricardo ajustava os punhos da camisa enquanto aguardava os investidores americanos. O encontro prometia ser o coroamento de meses de negociações para expandir os negócios para o mercado norte-americano. Era exatamente o tipo de conquista que definia sua vida. Meticulosa, lucrativa e impressionante aos olhos alheios. O ambiente ao redor respirava sofisticação. Lustres de cristal projetavam luz dourada sobre mesas cobertas por toalhas de linho. Branco, enquanto o murmúrio discreto de conversas em diversos idiomas criava a trilha sonora perfeita para negócios que movimentavam milhões. Ricardo verificou o relógio. Os americanos estavam 15 minutos atrasados, mas ele havia aprendido a usar cada momento de espera para observar e calcular. Foi então que seus olhos se dirigiram casualmente para a tela de televisão montada, discretamente em uma das paredes. A programação mostrava a transmissão ao vivo do Grammy Awards, e Ricardo normalmente não prestaria atenção a esse tipo de entretenimento que considerava fútil. Mas algo na imagem o fez pausar. Um jovem de aparência latina subia ao palco dourado para receber uma estatueta, e uma multidão de celebridades se levantava em aplausos entusiasmados. O nome Alex Rivers aparecia em letras elegantes na parte inferior da tela, seguido da descrição Artista do Ano. Ricardo franziu ligeiramente a testa, reconhecendo vagamente o nome de manchetes que ocasionalmente passavam por sua atenção. Sabia que se tratava de algum fenômeno musical internacional, mas nunca havia se interessado o suficiente para investigar mais profundamente. Enquanto Alex Rivers começava seu discurso de agradecimento, a câmera oferecia closes perfeitos de seu rosto. Era um jovem de aproximadamente 28 anos, com traços que misturavam delicadeza e força, olhos escuros, expressivos e um sorriso que irradiava carisma natural. Havia algo em sua postura que sugeria humildade genuína, uma qualidade rara entre celebridades de sua magnitude. Ricardo estava prestes a desviar a atenção quando algo o atingiu como um raio. Durante uma pausa no discurso, quando Alex Rivers virou ligeiramente a cabeça para agradecer a alguém na plateia, uma marca de nascença em formato de lua crescente se tornou visível em seu pescoço. Uma marca idêntica à que Ricardo carregava, no exato mesmo local desde o nascimento. O empresário sentiu o ar escapar de seus pulmões. Suas mãos, sempre tão firmes durante negociações que envolviam fortunas, começaram a tremer imperceptivelmente. Fixou os olhos na tela com uma intensidade que poderia perfurar o vidro, estudando cada detalhe do rosto de Alex Rivers, como se sua vida dependesse disso. Os olhos. O formato dos olhos era inquietantemente familiar, amendoados com uma ligeira inclinação que Ricardo reconhecia de incontáveis manhãs diante do espelho. O sorriso também carregava algo conhecido, uma assimetria sutil que conferia charme natural à expressão. E havia gestos, pequenos movimentos das mãos durante a fala que ecoavam maneirismos que Ricardo sabia serem seus próprios. 28 anos. O jovem tinha exatamente 28 anos, a idade que teria o filho que Ricardo havia abandonado antes mesmo de conhecer. O filho cuja existência ele havia escolhido apagar de sua memória, como se fosse possível desfazer o passado através da negação. A memória o transportou instantaneamente de volta àquele momento que definiria para sempre o curso de 2 vidas. Ricardo tinha apenas 20 anos quando Sofia, sua namorada do último ano do colégio, apareceu em sua casa com os olhos vermelhos e um teste de gravidez nas mãos trêmulas. Era um sábado de manhã, e a família Fernandes estava reunida para o café da manhã tradicional quando o mundo de Ricardo desmoronou. Seus pais, Antônio e Mercedes Fernandes, eram pilares da sociedade local. Ele comandava da empresa familiar que prosperava há 3 gerações. Ela presidia obras sociais que rendiam manchetes elogiosas nos jornais da cidade. A reputação impecável da família era algo que protegiam com zelo religioso, e a notícia da gravidez de Sofia foi recebida como uma declaração de guerra aos valores que defendiam. A pressão foi imediata e implacável. Antônio Fernandes, homem acostumado a resolver problemas complexos com decisões pragmáticas, apresentou a solução como se fosse uma equação matemática simples.
A criança seria entregue para a adoção internacional imediatamente após o nascimento, longe o suficiente para que nunca houvesse risco de reaparecimento. Sofia receberia compensação financeira adequada e ajuda para recomeçar a vida em outra cidade. Ricardo seguiria com seus planos de carreira como se nada tivesse acontecido. Durante semanas, a casa dos Fernandes se transformou em um tribunal. Silencioso, onde Ricardo era simultaneamente réu e juiz de si mesmo. As palavras de seu pai ecoavam dia e noite em sua mente. Como um erro de juventude poderia destruir décadas de construção familiar, como a responsabilidade para com as gerações futuras da família deveria superar sentimentalismos momentâneos, como Sofia e a criança estariam melhor sem uma situação que inevitavelmente se tornaria um fardo para todos os envolvidos. Sofia tentou resistir inicialmente, falando sobre responsabilidade, sobre formar uma família, sobre dar uma chance, ao amor que acreditava existir entre eles. Mas Ricardo, consumido pelo medo e pela pressão familiar, acabou se tornando o algoz de seus próprios sentimentos. Convenceu Sofia de que não estava preparado para ser pai, de que ela merecia um futuro melhor do que ele poderia oferecer, de que a criança seria mais feliz com pais que realmente a desejassem. A adoção foi arranjada através de uma agência internacional respeitável, com papéis que garantiam sigilo absoluto e impossibilidade de rastreamento futuro. Ricardo insistiu em não saber nada sobre os pais adotivos, o país de destino, ou mesmo o sexo da criança. Queria que fosse como se ela nunca tivesse existido, como se pudesse simplesmente cortar aquele capítulo de sua vida e seguir em frente. Agora, 28 anos depois, o passado retornava através da tela de uma televisão, materializado no rosto de um jovem que conquistara o mundo com sua música. Alex Rivers não era apenas bem-sucedido. Era um fenômeno global, cujas canções sobre abandono, superação e busca por identidade tocavam milhões de corações ao redor do planeta. Ricardo solicitou ao garçom que aumentasse o volume da Synthesizer televisão, alegando interesse nos resultados da premiação. Escutou hipnotizado enquanto Alex Rivers falava sobre sua gratidão aos pais adotivos, sobre como a música havia sido sua forma de transformar dor em beleza, sobre a esperança de um dia conhecer suas origens. Cada palavra era uma lâmina que cortava através das defesas emocionais que Ricardo havia construído ao longo de décadas. Quando os investidores americanos finalmente chegaram, Ricardo mal conseguia concentrar-se na conversa. Seus pensamentos permaneciam fixos na imagem do jovem no palco, nas semelhanças físicas inegáveis, na impossibilidade matemática de tamanha coincidência. Durante toda a reunião, que deveria representar o ápice de sua carreira empresarial, Ricardo operava no piloto automático, sua mente dividida entre as planilhas financeiras à sua frente e as perguntas devastadoras que começavam a formar-se em sua consciência. Naquela noite, sozinho em seu escritório após Isabela e os filhos terem se retirado para dormir, Ricardo fez a primeira pesquisa sobre Alex Rivers. O que descobriu o deixou simultaneamente orgulhoso e destroçado. Alex não era apenas uma estrela pop descartável. Era um artista respeitado, compositor de talento excepcional, filantropo que destinava grande parte de sua fortuna para causas relacionadas a crianças abandonadas e adoção. Suas músicas, que Ricardo escutou pela primeira vez com fones de ouvido no silêncio de seu escritório, eram obras-primas de vulnerabilidade e esperança. Finding Home falava sobre a busca por pertencimento em um mundo que parecia não ter lugar para ele. Empty Cradle explorava a dor de crescer sem conhecer as próprias origens. Letter to My Father era uma mensagem direta para o homem que o havia abandonado. Uma mistura de mágoa, perdão e curiosidade sobre quem seria seu pai biológico. Cada verso era uma facada no coração de Ricardo. O filho que ele havia descartado como um problema havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que ele sempre fingiu ser. Alguém que realmente fazia diferença no mundo, que transformava sofrimento em beleza, que tocava vidas através de sua arte. Os dias seguintes passaram como um borrão de obsessão silenciosa. Ricardo contratou Marcos Valente, um investigador particular discreto e eficiente, especializado em casos sensíveis envolvendo famílias de alta sociedade. A missão era simples em sua complexidade: confirmar se Alex Rivers era realmente seu filho biológico, e se fosse, descobrir tudo sobre sua vida, sua família adotiva, seu percurso até a fama mundial. Marcos era um homem de meia idade, com olhos perspicazes e uma habilidade impressionante para desaparecer entre multidões. Havia trabalhado para advogados, empresários e políticos em situações que exigiam discrição absoluta, e sua reputação era impecável. Compreendia instintivamente que alguns segredos poderiam destruir vidas se mal manejados. A investigação revelou uma história que era simultaneamente inspiradora e devastadora. Alex Rivers havia nascido como Alexandre Silva em uma clínica particular de São Paulo,
filho de Ricardo Fernandes e Sofia Mendes. Fora adotado 3 dias após o nascimento por Carmen e David Rivers, um casal americano de classe média que tentava ter filhos há mais de uma década. Carmen Rivers era professora de música em uma escola pública de Denver, Colorado, e David trabalhava como engenheiro civil. Não eram ricos, mas ofereceram a Alex uma infância repleta de amor, estímulo e oportunidades. Descobriram seu talento musical quando ele tinha apenas 5 anos, tocando melodias complexas em um piano de brinquedo. Em vez de desencorajá-lo ou tratá-lo como mero entretenimento, investiram em aulas, instrumentos e todo o suporte que suas economias permitiam. Alex cresceu sabendo que era adotado. Carmen e David nunca esconderam essa informação, tratando-a como parte natural de sua história pessoal. Falavam sobre seus pais biológicos brasileiros com respeito e compreensão, explicando que às vezes pessoas jovens tomam decisões difíceis porque acreditam estar fazendo o melhor para todos os envolvidos. Essa transparência havia moldado a personalidade de Alex de forma profunda. Em vez de desenvolver ressentimento ou sentimento de abandono, ele canalizou suas questões de identidade para a música. Suas primeiras composições, escritas ainda na adolescência, exploravam temas de pertencimento, família construída versus família biológica, e a complexidade dos relacionamentos humanos. O relatório de Marcos incluía detalhes que deixaram Ricardo simultaneamente emocionado e envergonhado. Alex havia se formado em Berkeley com louvor em composição musical, financiando os estudos, através de bolsas de mérito e apresentações em cafés locais. Sua ascensão ao estrelato internacional havia sido meteórica, mas construída sobre base sólida de talento genuíno e ética de trabalho exemplar. O que mais impressionava era sua generosidade. Alex havia estabelecido a Rivers Foundation, organização sem fins lucrativos, dedicada a conectar crianças adotadas com recursos educacionais e oportunidades artísticas. Visitava regularmente orfanatos ao redor do mundo, não para fotos publicitárias, mas para sessões genuínas de música terapêutica. Havia financiado secretamente os estudos universitários de centenas de jovens adotados que demonstravam potencial acadêmico ou artístico. Mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. Marcos havia descoberto que Alex vinha tentando localizar seus pais biológicos há mais de 2 anos, contratando seus próprios investigadores e seguindo pistas que o levavam cada vez mais perto da identidade de Ricardo. Havia descoberto o nome completo de sua mãe biológica, Sofia Mendes, e através dela estava construindo um perfil detalhado de Ricardo Fernandes. A revelação seguinte atingiu Ricardo como um soco no estômago. O acaso que o havia levado a ver Alex na televisão do Palazzo Milano não havia sido coincidência. Marcos descobriu que Alex havia adquirido participação majoritária no restaurante 6 meses antes, através de uma rede complexa de empresas de investimento. Havia estudado os hábitos de Ricardo, sabia que ele jantava ali toda quinta-feira e havia programado a transmissão do Grammy para passar exatamente no horário de sua refeição. Mais perturbador ainda, a empresa de investimentos americana, com quem Ricardo vinha negociando há meses, era controlada por Alex, através de intermediários. O jovem havia orquestrado todo o encontro de negócios, criando uma situação onde poderia observar seu pai biológico de perto, estudar seu caráter, avaliar que tipo de homem ele havia se tornado. A investigação revelou outros detalhes inquietantes. Alex havia se infiltrado discretamente em vários aspectos da vida de Ricardo. O novo clube de golfe onde Ricardo havia se associado recentemente, Alex era membro fundador, usando um nome fictício. A instituição de caridade que Ricardo apoiava para melhorar sua imagem pública recebia doações substanciais de Alex, através de organizações fantasma. Durante meses, Alex havia estado observando, analisando, testando indiretamente o caráter do pai que o havia abandonado. Queria entender que tipo de homem Ricardo havia se tornado antes de decidir se valeria a pena revelar sua identidade. Era um jogo psicológico complexo, conduzido por alguém que havia transformado a dor do abandono em uma ferramenta de análise cirúrgica. O relatório final de Marcos incluía uma descoberta que mudaria completamente a perspectiva de Ricardo sobre o passado. Através de registros médicos antigos e documentos familiares, Alex havia descoberto evidências de uma doença genética hereditária, na linhagem dos Fernandes, uma condição degenerativa que afetava o sistema nervoso e poderia manifestar-se na idade adulta. Ricardo confirmou a informação com seus próprios registros médicos. A doença realmente existia na família e havia sido um dos fatores secretos que influenciaram a decisão de seus pais sobre a adoção. Antônio Fernandes havia descoberto a predisposição genética pouco antes do nascimento de Alex e havia usado essa informação para pressionar Ricardo a abandonar a criança, argumentando que seria cruel condená-la a uma vida potencialmente marcada pelo sofrimento.
O que Antônio não havia revelado, na época, era que a doença tinha apenas 30% de chance de manifestação e que avanços médicos já começavam a oferecer tratamentos eficazes. Havia escondido essas informações de Ricardo, pintando um quadro muito mais sombrio da realidade, para garantir que a decisão de abandono fosse tomada. Alex, felizmente, não havia desenvolvido a condição. Exames médicos regulares confirmavam que ele estava completamente saudável, livre da predisposição genética que havia assombrado gerações da família Fernandes. Ironicamente, o filho que fora abandonado para poupá-lo de um destino incerto havia escapado ileso, enquanto Ricardo carregava o peso de uma decisão baseada em informações incompletas e manipuladas. Essa revelação lançou uma nova luz sobre toda a situação. Ricardo começou a questionar se o abandono havia sido motivado por proteção mal informada ou simplesmente por covardia disfarçada de racionalização médica. As fronteiras entre culpa justificada e autoflagelação desnecessária tornaram-se confusas, criando um labirinto emocional que ele não sabia como navegar. Enquanto isso, Alex continuava sua vigilância silenciosa. Através de funcionários estrategicamente posicionados e tecnologia discreta, acompanhava as reações de Ricardo às descobertas que sabia que ele inevitavelmente faria. Era um experimento psicológico conduzido por alguém que havia aprendido a ler pessoas através de anos compositando sobre emoções humanas complexas. Alex havia estabelecido critérios específicos para decidir se revelaria sua identidade. Queria ver se Ricardo demonstraria curiosidade genuína sobre o filho abandonado, se mostraria remorso autêntico, se havia desenvolvido capacidade para empatia e responsabilidade emocional. Mais importante, queria avaliar se Ricardo seria capaz de aceitar a verdade sobre o passado sem tentar reescrever a história para minimizar sua culpa. Os testes eram sutis, mas eficazes. Alex havia criado situações onde Ricardo poderia demonstrar generosidade, integridade ou compaixão, observando suas reações através de terceiros. Havia doado anonimamente para uma causa que sabia ser importante para Ricardo, depois observado como ele reagiria ao tomar conhecimento da doação. Havia criado oportunidades para Ricardo ajudar pessoas em situações semelhantes à de Sofia anos antes, avaliando se ele demonstraria empatia pelos abandonados. Os resultados eram mistos e complexos. Ricardo mostrava capacidade para a gentileza, mas muitas vezes parecia motivado mais por imagem pública do que por compaixão genuína. Demonstrava inteligência emocional em situações de negócios, mas tinha dificuldade para acessar vulnerabilidade pessoal. Era um homem que havia construído tanto sucesso sobre controle e imagem que havia perdido contato com partes essenciais de sua humanidade. A situação se tornou ainda mais complicada quando Alex descobriu a existência de Isabela e dos dois filhos que Ricardo havia tido em seu casamento atual. Isso acrescentou uma dimensão ética complexa à sua busca por conexão. Revelar-se poderia destruir uma família que não tinha culpa pelos pecados do passado, causando sofrimento a crianças inocentes que consideravam Ricardo um pai dedicado. Alex passou semanas lutando com esse dilema moral. Sua música durante esse período refletia a turbulência emocional. Composições que exploravam temas de justiça versus compaixão, verdade versus preservação, necessidade pessoal versus bem-estar coletivo. Eram algumas das obras mais profundas de sua carreira, nascidas do conflito real entre seu desejo de conectar-se com as origens e sua relutância em causar dano colateral. A decisão final veio através de uma descoberta inesperada. Alex havia contratado seus próprios investigadores para localizar Sofia, sua mãe biológica, esperando que ela pudesse oferecer perspectivas sobre Ricardo e sobre as circunstâncias que haviam levado ao abandono. O que descobriu mudou completamente sua compreensão da situação. Sofia havia se casado anos depois, tido outros filhos e construído uma vida aparentemente feliz. Mas quando os investigadores de Alex a abordaram discretamente, revelaram que ela nunca havia realmente superado a perda do primeiro filho. Havia passado décadas carregando culpa e arrependimento, questionando-se se havia tomado a decisão correta ao concordar com a adoção. Mais revelador ainda, Sofia havia tentado localizar Alex várias vezes ao longo dos anos, mas havia sido bloqueada pelos termos da adoção internacional e pela resistência das famílias. Fernandes havia descoberto sua identidade como Alex Rivers anos antes de Ricardo e havia assistido de longe à ascensão de seu filho à fama mundial. Orgulhosa, mas incapaz de fazer contato devido às barreiras legais e emocionais que cercavam a situação. Sofia havia revelado aos investigadores detalhes sobre a pressão que Ricardo havia sofrido de sua família, sobre as ameaças veladas de deserdação se ele não concordasse com a adoção, sobre as informações médicas distorcidas que haviam sido usadas para manipular a decisão.
Sua perspectiva pintava Ricardo não como um vilão calculista, mas como um jovem assustado que havia sido manipulado por pessoas mais velhas e experientes em proteger interesses familiares. Essa revelação forçou Alex a reconhecer a complexidade da situação que havia julgado em termos mais simples. Começou a entender que Ricardo havia sido, em muitos aspectos, uma vítima das circunstâncias tanto quanto ele próprio. A raiva que havia alimentado sua busca por anos começou a dar lugar a algo mais complicado, uma mistura de empatia, curiosidade e desejo genuíno de compreensão. Foi então que Alex tomou a decisão que definiria o destino de ambos. Em vez de continuar observando de longe ou de revelar-se dramaticamente, escolheu uma abordagem que honrava a complexidade da situação. Decidiu criar uma oportunidade para um encontro genuíno, onde Ricardo teria a chance de demonstrar quem havia se tornado sem a pressão de revelar identidades imediatamente. O plano era elegante em sua simplicidade. Alex usaria suas conexões para criar uma situação onde ele e Ricardo se conheceriam como pessoas antes de se conhecerem como pai e filho. Queria ver como eles interagiriam sem o peso do passado, se haveria conexão natural, se Ricardo demonstraria as qualidades que Alex esperava encontrar em um pai. A oportunidade surgiu através do projeto de investimento que Alex havia orquestrado. Ele se apresentaria pessoalmente como o representante americano, usando um nome fictício, mas aparência real. Seria uma chance de passar tempo significativo com Ricardo, avaliar seu caráter através de interação direta e talvez plantar sementes de curiosidade que levariam Ricardo a investigar mais profundamente. A preparação para esse encontro foi meticulosa. Alex estudou tudo sobre os negócios de Ricardo, preparou-se para discussões técnicas sobre importação e mercados internacionais, criou uma persona que seria convincente, mas que também permitiria que sua personalidade real transparecesse. Queria que Ricardo gostasse dele como pessoa, antes de descobrir sua identidade como filho. Havia também uma dimensão terapêutica no plano. Alex havia trabalhado com psicólogos especializados em adoção e abandono, entendendo que sua necessidade de conexão com os pais biológicos era natural e saudável, mas que deveria ser processada de forma a minimizar trauma adicional para todos os envolvidos. O encontro controlado oferecia uma forma de satisfazer sua curiosidade sem criar drama desnecessário. Quando o dia do encontro finalmente chegou, Alex sentiu uma mistura de nervosismo e excitação que não experimentava, desde suas primeiras apresentações em grandes palcos. Estava prestes a conhecer pessoalmente o homem que havia sido simultaneamente ausente e presente em toda a sua vida. Ausente fisicamente, mas presente em cada canção que havia escrito sobre abandono, em cada momento de dúvida sobre sua própria identidade, em cada sucesso que havia alcançado para provar seu valor para um pai que nunca o havia conhecido. O escritório de Ricardo era exatamente como Alex havia imaginado. Elegante, organizado, projetado para impressionar. Cada objeto parecia ter sido escolhido para comunicar sucesso e sofisticação. Era um ambiente perfeito para o homem que Alex havia observado de longe. Alguém que havia construído sua identidade sobre aparências impecáveis e controle absoluto. Quando se encontraram pela primeira vez, Alex sentiu um choque de reconhecimento que esperava que não fosse visível. As semelhanças físicas eram ainda mais marcantes pessoalmente. A forma como Ricardo gesticulava ao falar, a maneira como franzia ligeiramente a testa quando concentrado, pequenos maneirismos que Alex reconhecia de seu próprio comportamento. Ricardo, por sua vez, parecia intrigado pelo jovem representante americano que havia chegado para discutir os detalhes finais do investimento. Havia algo vagamente familiar em Alex, uma sensação de déjà vu que ele não conseguia explicar. A conversa fluía naturalmente, com uma facilidade que surpreendeu ambos. Durante as horas seguintes, enquanto discutiam estratégias de mercado e oportunidades de expansão, algo extraordinário aconteceu. Pai e filho, sem saber de sua relação, descobriram que gostavam genuinamente um do outro. Havia compatibilidade intelectual, humor compartilhado, visões complementares sobre negócios e vida. Alex ficou impressionado com a inteligência de Ricardo, sua capacidade de análise complexa, sua habilidade para encontrar soluções criativas para problemas aparentemente intransponíveis. Viu também momentos de vulnerabilidade genuína, especialmente quando Ricardo falava sobre seus filhos atuais e sobre seu desejo de ser um pai melhor do que o seu próprio havia sido. Ricardo, sem saber que estava falando com seu filho biológico, encontrou-se compartilhando reflexões pessoais que normalmente mantinha privadas. Havia algo na presença de Alex que o fazia sentir-se seguro para baixar suas defesas usuais. Falou sobre arrependimentos do passado, sobre decisões que havia tomado quando jovem e que ainda o assombravam, sobre sua busca por redenção através do sucesso profissional. Quando Alex finalmente se despediu,
prometendo retornar na semana seguinte para finalizar os contratos, ambos sabiam que algo especial havia acontecido. Havia uma conexão que transcendia negócios, uma afinidade que sugeria potencial para a amizade genuína. Para Alex, isso representava tanto validação quanto complicação. Descobrir que gostava de Ricardo como pessoa tornava mais difícil decidir como proceder com a revelação de sua identidade. Nos dias seguintes, Ricardo encontrou-se pensando constantemente no jovem americano. Havia algo nele que despertava sentimentos paternais que Ricardo normalmente reservava para seus filhos legítimos. Sentia-se orgulhoso das conquistas de Alex, protetor de seus interesses nos negócios, curioso sobre sua vida pessoal de uma forma que ia além do profissional. Essa confusão emocional levou Ricardo a fazer mais pesquisas sobre Alex Rivers, desta vez motivado não apenas por suspeitas sobre paternidade biológica, mas por interesse genuíno na pessoa que havia conhecido. O que descobriu aprofundou ainda mais sua admiração e sua culpa. Alex não era apenas talentoso e bem-sucedido, era exatamente o tipo de homem que Ricardo gostaria que seus filhos se tornassem. A investigação também revelou detalhes sobre a infância de Alex que fizeram Ricardo questionar profundamente suas escolhas passadas. Viu fotos de Alex criança com Carmen e David Rivers, imagens de felicidade genuína, de uma família unida pelo amor escolhido em vez de obrigação biológica. Leu entrevistas onde Alex falava com carinho e gratidão sobre seus pais adotivos, nunca demonstrando ressentimento por ter sido abandonado, mas sempre expressando curiosidade respeitosa sobre suas origens. Essa perspectiva forçou Ricardo a reconhecer uma verdade desconfortável. Alex havia se tornado um homem extraordinário, não apesar de ter sido abandonado, mas possivelmente porque havia sido criado por pessoas que o escolheram conscientemente, que investiram em seu potencial sem as complicações de expectativas familiares tradicionais. Carmen e David Rivers haviam oferecido algo que Ricardo, aos 20 anos e sob pressão familiar, nunca poderia ter dado: amor incondicional, sem agenda oculta. Essa realização trouxe uma forma diferente de paz para Ricardo. Começou a entender que sua decisão, embora dolorosa e egoísta em muitos aspectos, havia inadvertidamente dado a Alex a melhor chance possível de florescer. Havia permitido que ele crescesse livre das expectativas sufocantes da família Fernandes, das pressões sobre reputação e aparências que haviam moldado a própria vida de Ricardo de forma limitante. Quando Alex retornou na semana seguinte, desta vez para a reunião final que selaria oficialmente a parceria de negócios, ele trouxe consigo uma decisão. Havia decidido revelar sua identidade, mas de forma gradual e cuidadosa, permitindo que Ricardo chegasse à conclusão naturalmente, em vez de chocá-lo com uma revelação dramática. O processo começou com pequenas pistas estrategicamente plantadas. Alex mencionou casualmente ter crescido em Denver, ter sido adotado, ter descoberto recentemente suas origens brasileiras. Observou cuidadosamente as reações de Ricardo, vendo o momento exato em que as peças começaram a se encaixar na mente de seu pai biológico. A compreensão chegou para Ricardo como uma onda lenta, mas inevitável. Primeiro veio a suspensão da incredulidade, depois a análise frenética de evidências, finalmente a aceitação atordoante da verdade impossível. O jovem sentado à sua frente, com quem havia desenvolvido afinidade genuína, era o filho que havia abandonado quase 3 décadas antes. O momento da revelação completa aconteceu quando Alex, vendo que Ricardo havia chegado à conclusão correta, simplesmente sorriu e disse que havia algo pessoal que gostaria de discutir, após concluírem os assuntos de negócios. Não houve drama, não houve confronto, apenas o reconhecimento silencioso de uma verdade que ambos agora compartilhavam. A conversa que se seguiu foi uma das mais intensas e transformadoras da vida de ambos. Ricardo falou sobre a pressão que havia sofrido quando jovem, sobre as informações médicas distorcidas, sobre o arrependimento que havia carregado por anos. Alex compartilhou sua jornada de autodescoberta, suas questões sobre identidade, sua busca por compreensão sobre as circunstâncias de seu abandono. Não houve perdão dramático nem reconciliação instantânea. Em vez disso, desenvolveu-se um diálogo maduro entre 2 homens que reconheciam a complexidade da situação que os havia separado e reunido. Alex explicou como havia orquestrado o reencontro, não por vingança, mas por necessidade de compreender quem era seu pai biológico antes de decidir se queria um relacionamento. Admitiu ter testado o caráter de Ricardo de forma elaborada, mas também reconheceu que havia descoberto qualidades genuínas que não esperava encontrar. Ricardo, por sua vez, enfrentou a realidade de suas escolhas passadas sem tentar minimizar a responsabilidade. Falou sobre o jovem assustado que havia sido, sobre como a pressão familiar havia distorcido seu julgamento,
sobre como havia passado anos questionando-se se havia tomado a decisão correta. Mas também expressou gratidão genuína por Alex ter encontrado felicidade e sucesso com os Rivers, reconhecendo que Carmen e David haviam oferecido algo que ele nunca poderia ter dado na época. A complexidade da situação se aprofundou quando discutiram o impacto de uma revelação pública. Alex havia se tornado uma figura internacional, e qualquer notícia sobre sua família biológica geraria interesse massivo da mídia. Ricardo tinha uma família atual que poderia ser devastada pela exposição, uma reputação empresarial que poderia ser manchada pelo escândalo de abandono. Ambos reconheceram que a decisão sobre como proceder não poderia ser tomada impulsivamente. Havia outras pessoas para considerar: Isabela e os filhos de Ricardo, Carmen e David Rivers, Sofia, as famílias estendidas de ambos os lados. Qualquer movimento precipitado poderia causar sofrimento desnecessário a pessoas inocentes. Decidiram estabelecer um relacionamento privado inicialmente, explorando a possibilidade de conexão pai-filho longe dos holofotes e pressões externas. Alex usaria suas viagens de negócios para visitar o Brasil regularmente, permitindo que desenvolvessem intimidade gradualmente. Ricardo teria tempo para decidir como e quando revelar a situação para sua família atual. Essa decisão revelou a maturidade emocional que ambos haviam desenvolvido. Alex havia aprendido através de sua música que relacionamentos genuínos não podem ser forçados ou dramatizados. Precisam crescer organicamente através de confiança construída ao longo do tempo. Ricardo havia aprendido através de suas experiências empresariais que decisões complexas requerem planejamento cuidadoso e consideração de todas as variáveis envolvidas. Os meses seguintes trouxeram uma fase de descoberta mútua extraordinária. Durante as visitas de Alex ao Brasil, pai e filho exploraram semelhanças e diferenças que iam muito além da aparência física. Descobriram gostos musicais compartilhados, abordagens similares para a resolução de problemas, senso de humor compatível, valores fundamentais alinhados apesar de terem sido moldados em contextos completamente diferentes. Ricardo foi apresentado ao mundo da música, de forma íntima pela primeira vez em sua vida. Alex compartilhou o processo criativo por trás de suas composições, explicou como transformava experiências pessoais em arte universal, demonstrou a vulnerabilidade necessária para tocar corações através de melodias e letras. Para Ricardo, foi uma revelação descobrir que sucesso genuíno poderia vir através de autenticidade emocional em vez de apenas controle e estratégia. Alex, por sua vez, desenvolveu apreciação pela complexidade do mundo empresarial que havia julgado superficialmente. No passado, viu como Ricardo navegava negociações delicadas, como equilibrava interesses conflitantes, como suas decisões afetavam centenas de funcionários e suas famílias. Começou a entender que liderança responsável exigia muitas das mesmas qualidades. Que performance artística, visão, coragem, capacidade de inspirar outros, resistência diante de adversidades. Essa troca de perspectivas enriqueceu ambos profundamente. Ricardo começou a incorporar maior autenticidade emocional em sua liderança empresarial, descobrindo que vulnerabilidade controlada poderia ser uma ferramenta poderosa para construir confiança com funcionários e parceiros. Alex desenvolveu maior sofisticação em aspectos comerciais de sua carreira, aprendendo a proteger sua arte de exploração enquanto maximizava seu impacto global. A situação se complicou quando Isabela começou a notar mudanças no comportamento de Ricardo. Sua esposa, mulher inteligente e observadora, percebeu que ele estava mais reflexivo, mais emocionalmente presente, mas também carregando algum tipo de peso psicológico que não compartilhava com ela. Havia chamadas telefônicas misteriosas, viagens de negócios que pareciam ter dimensões pessoais, momentos de distração profunda que sugeriam preocupações além do trabalho. Ricardo enfrentou o dilema de como honrar a privacidade de Alex, enquanto mantinha honestidade com Isabela. Havia prometido não revelar a identidade de Alex sem permissão, mas também não queria mentir diretamente para sua esposa. Optou por admitir que estava lidando com questões pessoais complexas relacionadas ao passado, que precisava de tempo para processar antes de poder compartilhar completamente. Isabela, demonstrando a sabedoria que havia atraído Ricardo anos antes, decidiu confiar no julgamento do marido, enquanto deixava claro que estava disponível para apoio quando ele estivesse pronto para compartilhar. Essa paciência e compreensão fortaleceram o casamento deles, mostrando a Ricardo que havia escolhido uma parceira genuinamente madura e resiliente. Alex enfrentou dilemas similares com Carmen e David Rivers. Seus pais adotivos notaram que eles estava mais introspectivo durante visitas, que havia uma qualidade diferente em suas composições recentes, que parecia estar processando algo significativo relacionado à sua identidade. Como sempre, eles ofereceram apoio sem pressionar por revelações,
confiando que Alex compartilharia quando se sentisse confortável. A decisão de revelar a situação veio naturalmente após quase um ano de relacionamento privado entre pai e filho. Alex havia desenvolvido confiança genuína em Ricardo, vendo evidências consistentes de caráter maduro, integridade emocional e compromisso com relacionamentos saudáveis. Ricardo havia descoberto em Alex não apenas um filho biológico, mas um homem que admirava profundamente e com quem genuinamente gostaria de ter relacionamento independente de laços sanguíneos. O processo de revelação para as famílias foi cuidadosamente orquestrado. Alex voou para o Brasil, especificamente para conhecer Isabela e os meio-irmãos, apresentando-se inicialmente como um amigo próximo de Ricardo, antes de gradualmente revelar a verdade completa. Ricardo, por sua vez, havia preparado sua família através de conversas sobre perdão, segundas chances e a complexidade de decisões tomadas no passado. A reação de Isabela surpreendeu até mesmo Ricardo com sua maturidade e compaixão. Em vez de sentir-se traída ou ameaçada, ela expressou admiração pela coragem que ambos haviam demonstrado ao navegar uma situação tão delicada com tanto cuidado. Viu em Alex não uma ameaça à sua família, mas uma adição que poderia enriquecê-la através de perspectivas e experiências diferentes. Os filhos de Ricardo, inicialmente confusos pela revelação de ter um meio-irmão mais velho, rapidamente desenvolveram fascínio por Alex. Para eles, ele representava uma figura quase mítica, um irmão secreto que se havia tornado estrela internacional, que poderia compartilhar experiências de viagem ao redor do mundo, que compreendia música de forma que eles queriam aprender. Carmen. David Rivers receberam a notícia com a graça que havia caracterizado toda a sua abordagem à paternidade adotiva. Expressaram alegria genuína por Alex ter encontrado suas origens biológicas, ofereceram boas-vindas calorosas a Ricardo quando ele finalmente os visitou nos Estados Unidos, demonstraram que amor familiar verdadeiro expande, em vez de diminuir, quando novos relacionamentos são formados. Sofia, a mãe biológica, foi a peça final do quebra-cabeça. Quando Alex finalmente fez contato direto com ela, descobriu uma mulher que havia carregado arrependimento e curiosidade por quase 3 décadas. O reencontro entre mãe e filho foi emocionalmente intenso, preenchido de lágrimas, explicações e alívio mútuo por descobrir que ambos haviam construído vidas felizes, apesar da separação forçada. O encontro entre Ricardo e Sofia, após tantos anos, foi surreal em sua normalidade. Eram pessoas completamente diferentes das que haviam sido aos 20 anos, moldadas por décadas de experiências, casamentos, filhos, sucessos e fracassos. Conversaram como velhos conhecidos que compartilhavam uma história significativa, mas distante, sem romantismo nostálgico, mas com respeito mútuo e gratidão por terem criado, mesmo inadvertidamente, uma pessoa extraordinária como Alex. A revelação pública da história aconteceu através de uma entrevista cuidadosamente planejada, onde Alex compartilhou sua jornada de autodescoberta com honestidade, mas sem sensacionalismo. Focou na mensagem positiva sobre famílias adotivas, segundas chances, perdão e a possibilidade de transformar feridas antigas em relacionamentos saudáveis. A reação da mídia foi intensa, mas majoritariamente positiva. A história capturou imaginações globalmente porque tocava temas universais: arrependimento, redenção, a complexidade de decisões familiares, o poder do perdão. Alex usou a atenção para promover causas relacionadas à adoção e abandono, transformando sua experiência pessoal em plataforma para ajudar outros em situações similares. Para Ricardo, a exposição foi inicialmente desconfortável, mas ele descobriu que aceitar responsabilidade publicamente por escolhas passadas trouxe uma forma inesperada de libertação. Parou de carregar o peso do segredo, permitindo que energia, anteriormente dedicada a esconder o passado, fosse redirecionada para construir relacionamentos mais autênticos no presente. A colaboração profissional entre pai e filho evoluiu de forma orgânica. Alex investiu parte de sua fortuna nas empresas de Ricardo, não apenas por retorno financeiro, mas para criar vínculos tangíveis entre suas vidas. Ricardo, por sua vez, aplicou sua experiência empresarial para estruturar as atividades filantrópicas de Alex de forma mais eficiente e sustentável. Mais significativo ainda, eles descobriram que podiam aprender continuamente um com o outro. Ricardo desenvolveu maior sofisticação emocional através da influência de Alex, aprendendo a acessar e expressar vulnerabilidade de forma produtiva. Alex desenvolveu maior acuidade para negócios e planejamento estratégico através do mentoring de Ricardo, habilidades que expandiram seu impacto artístico e filantrópico. O relacionamento entre eles nunca se tornou uma versão idealizada, de paternidade tradicional. Eram 2 homens adultos que escolheram construir conexão baseada em respeito mútuo, interesses compartilhados e afeição genuína.
Havia momentos de tensão quando suas personalidades ou perspectivas entravam em conflito, mas haviam aprendido a navegar diferenças através de comunicação honesta, em vez de evitamento ou drama. Alex continuou sua carreira musical com nova profundidade emocional, criando obras que exploravam temas de reconciliação, família complexa e crescimento pessoal. Suas músicas mais recentes ressoavam com audiências ainda mais amplas, porque tocavam a experiência universal de relacionamentos, imperfeitos, mas significativos. Ricardo descobriu que integrar Alex em sua vida havia melhorado todos seus outros relacionamentos. Tornou-se pai mais presente para seus filhos mais novos, marido mais emocionalmente disponível para Isabela, líder mais empático em seus negócios. A experiência de confrontar e resolver culpa do passado havia liberado energia emocional, que ele nem sabia que estava suprimindo. Anos depois da revelação inicial, a família expandida que havia emergido dessa jornada tornou-se modelo de como relacionamentos complexos podem funcionar quando abordados com maturidade, paciência e boa-fé. Reuniões familiares incluíam Carmen e David Rivers, Sofia e sua família atual, Isabela e as crianças, todos unidos não por sangue necessariamente, mas por escolha consciente de valorizar conexão sobre convenção. Alex havia encontrado não apenas um pai biológico, mas uma compreensão mais profunda de si mesmo e de sua capacidade para perdão e crescimento. Ricardo havia descoberto que enfrentar erros do passado com coragem poderia levar a relacionamentos mais ricos no presente. Ambos aprenderam que família verdadeira se define através de amor demonstrado ao longo do tempo, não por acidentes de genética ou circunstâncias de nascimento. A história de sua reconciliação inspirou incontáveis outras pessoas, enfrentando situações similares. Alex recebeu milhares de cartas de pessoas adotadas buscando suas origens, pais biológicos carregando arrependimento por decisões passadas, famílias tentando navegar revelações complexas sobre relacionamentos. Sua resposta foi estabelecer recursos de aconselhamento e apoio, transformando sua experiência pessoal em ferramenta para a cura coletiva. Para Ricardo, a transformação foi igualmente profunda, mas mais privada. Descobriu que aceitar imperfeição, sua própria e de outros, permitia relacionamentos mais autênticos e satisfatórios. Parou de viver como se estivesse constantemente sendo julgado, permitindo-se ser vulnerável de forma que criava intimidade real em vez de admiração superficial. O legado de sua jornada juntos estendeu-se muito além de sua família imediata. Através do exemplo, demonstraram que erros graves do passado não precisam definir relacionamentos futuros, que perdão genuíno é possível quando combinado com responsabilidade e mudança de comportamento, que famílias podem ser construídas através de escolha consciente tanto quanto herança biológica. Alex continuou criando música que explorava esses temas, mas agora com a autoridade de alguém que havia vivido pessoalmente a complexidade sobre a qual cantava. Suas performances ganharam nova dimensão emocional, tocando audiências que reconheciam a autenticidade born da experiência real em vez de imaginação artística. Ricardo integrou as lições aprendidas em todos os aspectos de sua vida, tornando-se conhecido não apenas por sucesso empresarial, mas por liderança ética e investimento em relacionamentos de longo prazo. Sua empresa desenvolveu programas de apoio a funcionários enfrentando crises familiares, reconhecendo que vida pessoal e profissional não podem ser completamente separadas. A história deles tornou-se lembrete poderoso de que segundas chances são possíveis quando pessoas estão dispostas a fazer o trabalho emocional necessário para crescimento genuíno. Não foi uma reconciliação fácil ou rápida, mas uma construção gradual de confiança e afeição baseada em quem eles haviam se tornado, não em quem haviam sido décadas antes. Quando observadores perguntavam sobre o segredo do sucesso de seu relacionamento, ambos destacavam a importância de expectativas realistas, comunicação honesta e paciência com o processo de cura. Haviam aprendido que relacionamentos significativos requerem trabalho contínuo, que perdão é processo gradual em vez de evento único, que amor verdadeiro se demonstra através de ações consistentes ao longo do tempo. Anos de convivência revelaram que tinham muito mais em comum do que semelhanças físicas óbvias. Compartilhavam um senso de humor particular, abordagem similar para a resolução de problemas, valores fundamentais sobre integridade e responsabilidade, paixão por excelência em seus respectivos campos. Essas conexões genuínas sustentaram seu relacionamento através de momentos difíceis e o enriqueceram durante tempos bons. A transformação em suas vidas serviu como testemunho do poder de confrontar verdades difíceis com coragem e compaixão. Ambos descobriram que evitar realidades dolorosas requer mais energia do que enfrentá-las diretamente,
que segredos corroem relacionamentos mesmo quando mantidos com boas intenções, que a autenticidade cria possibilidades para a intimidade que performance e controle nunca podem alcançar. Suas histórias individuais haviam se entrelaçado de forma que honrava tanto a dor do passado quanto a esperança do futuro. Alex nunca minimizou o impacto do abandono em sua formação, mas também reconheceu que havia resultado em experiências e oportunidades que moldaram sua identidade de forma positiva. Ricardo nunca desculpou suas escolhas passadas, mas aprendeu a canalizá-las em motivação para ser melhor no presente. Juntos, criaram um exemplo vivo de como relacionamentos humanos podem transcender circunstâncias difíceis quando abordados com maturidade, honestidade e compromisso genuíno com o crescimento mútuo. Sua jornada demonstrou que família verdadeira se define através de escolhas conscientes de amar e apoiar uns aos outros, independente de como essas conexões começam ou se desenvolvem. E assim, a história de um pai que abandonou seu filho e descobriu décadas depois que ele havia se tornado uma estrela mundial, tornou-se muito mais do que narrativa sobre reunificação familiar. Transformou-se em parábola sobre redenção, responsabilidade, perdão e a capacidade humana extraordinária para transformar feridas em fontes de força e sabedoria. Se você se emocionou com esta história de segundas chances e descoberta, pessoal, encontrará muitas outras narrativas igualmente tocantes aqui no nosso canal. Porque acreditamos que toda vida humana carrega histórias de superação, transformação e conexões inesperadas que merecem ser contadas e celebradas. Cada experiência compartilhada nos lembra de nossa humanidade comum e de nossa capacidade infinita para crescimento, perdão e amor.